Olá pessoal, aqui é o professor Manuel Campos e nesse vídeo vamos entender os fundamentos do padrão de projeto Adapter e como utilizá-lo em Java com exemplos práticos. O Adapter é um padrão de projetos estrutural que define estruturas para facilitar a utilização de determinadas classes e a extensão de forma independente. Uma das definições do padrão indica que ele converte a interface de uma classe em outra interface que os clientes esperam. Lembrando que cliente é qualquer classe, componente, módulo ou sistema que utiliza outro. Um adaptador permite que classes anteriormente incompatíveis possam trabalhar em conjunto. Entenderemos esta definição aos poucos. Vamos começar por ver situações em que o padrão pode ser aplicado. Podemos aplicá-lo quando precisamos utilizar um determinado serviço web, framework ou biblioteca, que chamarei apenas de componente, onde existem implementações incompatíveis destes e queremos poder trocar um componente por outro. Veremos exemplo disto também. Ou quando precisamos fazer integração de componentes existentes com sistemas de outras empresas. Exemplos incluem sistemas de pagamento como PagSeguro e PayPal, que entram na categoria de serviços web que acabei de mencionar. A modelagem do adapter começa a esclarecer como estas classes incompatíveis, mencionadas na definição do padrão, podem trabalhar em conjunto. Então vamos analisar o diagrama de classes. Podemos ter uma ou mais classes que representam diferentes implementações de um componente, como adaptada ABC ou adaptada XYZ. Cada uma delas fornece uma implementação diferente de uma determinada funcionalidade. Por exemplo, cada classe a ser adaptada pode representar o acesso a um determinado serviço na web, com obtenção da previsão do tempo. Cada classe obtém a previsão de um serviço diferente. Observe os métodos das classes mencionadas. Perceba que a classe adaptada ABC tem mais métodos e nomes diferentes dos da classe adaptada XYZ. Adicionalmente, o total e tipo dos parâmetros também podem mudar. Essas diferenças é que tornam as classes incompatíveis. Se a primeira classe representa a implementação do serviço de previsão do tempo do Yahoo e a outra da Clima Tempo, não podemos deixar de usar um para usar o outro sem alterar o código-fonte da aplicação. Para padronizarmos tais métodos e assim tornar idêntica a forma de usar qualquer uma dessas classes, devemos implementar um adaptador para cada classe a ser adaptada. No diagrama, a classe adaptada ABC possui os métodos A, B e C. Já a classe adaptada XYZ possui os métodos X e Y. Digamos que os métodos A e X são responsáveis por retornar a temperatura média em uma determinada cidade, respectivamente para os serviços de previsão de tempo exemplificados. A padronização pode ser feita pela criação de uma interface comum que chamamos de alvo, para uniformizar os métodos, parâmetros e tipos de retorno. Ela será implementada por cada adaptador. O nome de cada classe adapter normalmente é formado pelo nome da classe a ser adaptada, seguido da palavra adapter. Assim temos as classes ABC Adapter e XYZ Adapter. Uma classe ABC Adapter, que implementa a interface alvo, é um adaptador para a classe adaptada ABC. Em outras palavras, ela adapta objetos de adaptada ABC para funcionarem como se fossem do tipo alvo. A classe cliente é uma classe qualquer que vai usar esta interface para se comunicar com os objetos adaptados por meio de seus adaptadores. Assim, se a cliente precisar trocar um objeto por outro, como o objeto será acessado por meio da interface alvo, não precisaremos alterar a forma de utilizar um novo objeto. Perceba que, por exemplo, o método 1 na classe ABCAdapter vai apenas delegar a chamada ao método A de um objeto adaptada ABC, como pode ser visto no pseudocódigo apresentado para tal classe. Em alguns casos, como na classe adaptada ABC, vai ter métodos que não existe um correspondente em outras classes. Um serviço pode fornecer o histórico de temperaturas médias por mês e outro não. Neste caso, a interface alvo será limitada, não fornecendo tal método. Ela deve fornecer apenas métodos que existem implementações nas diferentes classes a serem adaptadas. Isto é inclusive uma das desvantagens que podem surgir na utilização do padrão. Um detalhe importante é que os adaptadores usam os objetos adaptados por meio de um relacionamento de composição. Isto indica que teremos um objeto adaptado como um atributo dentro do adaptador. Você pode entender melhor o diagrama fazendo uma analogia com o adaptador de tomada. A tomada seria a interface alvo. Precisamos que todos os objetos a serem adaptados sejam compatíveis com uma determinada tomada. Os objetos adaptados são os diferentes tipos de plug. Os adaptadores então convertem tais plugs para o formato da tomada. Depois de conectar os adaptadores aos respectivos plugs,
Podemos usar qualquer plug na tomada. A conexão do plug ao adaptador é o processo de composição que acabei de mencionar, mas tenha em mente que nem tudo pode ser adaptável ou o trabalho de adaptação pode ser muito grande e não justificável. A modelagem apresentada é apenas teórica, para dar uma visão geral de como o padrão funciona. O nome das classes, métodos e parâmetros vai mudar de acordo com o problema a ser resolvido. Então, para entendermos melhor como aplicar o padrão, vamos ver uma modelagem fictícia de adaptadores para sistemas de pagamento online. Digo fictícia, pois não estou considerando como esses sistemas realmente funcionam, e uma série de detalhes não estão sendo levados em consideração. Vamos considerar que temos os serviços de pagamento PagSeguro, Visa e PayPal, cada um com uma classe com o respectivo nome. Tais classes devem então ser adaptadas para a interface-alvo serviço pagamento. Vejam que as classes, além de terem métodos e parâmetros diferentes, a quantidade de métodos também varia entre elas. A PagSeguro tem um método login, enquanto na PayPal, o processo de login é feito no momento do pagamento, passando-se as credenciais para o método Pay. A classe Visa já tem um método específico para validar os dados do cartão de crédito. A interface-alvo apenas define um método chamado pagar, onde devem ser passados os dados específicos para o parâmetro pagamento. A classe VisaAdapter, então, vai implementar este método da interface, devendo chamar internamente o método validar cartão crédito e depois o requisitar pagamento da classe Visa. Já na PagSeguro Adapter, o método pagar deve chamar o login e depois o realizar pagamento da classe PagSeguro. As diferenças nos parâmetros também são um problema. O método realizar pagamento na classe citada recebe 2 parâmetros. Já o requisitar pagamento na classe Visa requer apenas um. O parâmetro pagamento nos adaptadores será um objeto onde os diferentes dados devem ser passados, mas não vou entrar nos detalhes de como isso poderia ser feito. Vamos agora para outro exemplo prático. Toda linguagem de programação possui funções para geração de números pseudo-aleatórios. São chamados assim pois os números não são gerados de fato aleatoriamente, apenas parecem aleatórios. Isso porque, nestes casos, é usado um cálculo para gerar cada número. Deste modo, sabendo-se os parâmetros e equações utilizadas, podemos descobrir o valor a ser retornado para cada chamada de tais funções. Para a geração de números realmente aleatórios, uma das alternativas é utilizar serviços web como destes links apresentados aqui. Se você procurar na web, encontrará implementações em diferentes linguagens para estes 2 serviços. Obviamente, a interface das classes serão diferentes, tornando as implementações incompatíveis. Então, para permitir alternar entre um serviço e outro, basta criar adapters para tais implementações. Neste caso, a implementação dos adapters é bastante simples, comparada com o exemplo anterior. E agora, como sempre, vamos ver quais princípios de engenharia o padrão atende. Ele atende ao Single Responsibility Principle, pois cada adaptador criado possui uma responsabilidade única, tornar uma classe a ser adaptada compatível com a interface-alvo. Atende ao Open Closed Principle, o princípio do aberto e fechado, pois se uma nova classe precisar ser adaptada, basta criar um novo adaptador implementando a interface-alvo. Não precisamos alterar nenhum código existente. Atende ao Liskov Substitution Principle, o princípio da substituição de Liskov, pois em qualquer lugar que a interface-alvo puder ser usada, podemos usar um adaptador para qualquer uma das classes adaptadas. Se tivermos um adaptador para cada um dos diferentes tipos de plug, podemos usar qualquer um deles com uma tomada específica. Ou seja, podemos substituir um plug por outro, desde que tenhamos um adaptador. O padrão também atende ao Dependency Inversion Principle, o princípio da inversão de dependência. Ao usar somente a interface-alvo para declarar variáveis e não as classes adaptadas, passamos a depender de uma abstração e não de implementações. Com isso, os relacionamentos de dependência são invertidos. No lugar de o cliente depender de cada uma das implementações, ele depende apenas do tipo abstrato, a interface-alvo. O cliente nem precisa saber da existência das classes concretas. E, por fim, o programar para uma interface e não uma implementação. Como o código do cliente vai depender apenas da interface-alvo, estaremos programando para uma interface, tornando o nosso código flexível para substituir as implementações existentes. E por que ele não adere a outro princípio sólido, o Interface Segregation Principle? O princípio ISP visa ter muitas classes e interfaces pequenas no lugar de poucas classes grandes. Revendo a modelagem, parece que temos várias interfaces e classes,
Mas o padrão não garante que cada classe seja pequena, possivelmente com apenas uma responsabilidade. O padrão não divide as responsabilidades de uma classe existente entre diferentes classes. Se a classe já é grande, não há nada que o padrão possa fazer. E onde o padrão é aplicado no JDK? Apesar de não estar explícito pelo nome, temos adapters implementados como métodos no lugar de ter uma classe para cada adapter. O método asList da classe Arrays retorna uma nova instância de um adaptador de array para list. Com isto, podemos usar um vetor como se fosse uma lista. A implementação é simples, pois internamente uma lista utiliza um vetor. O método list da classe collections retorna uma nova instância de um adaptador de coleção para list. Coleções são tipos como conjuntos e filas, correspondentes à interface set e kill no Java. Mas o padrão também é usado em vários outros lugares como bibliotecas externas. Bibliotecas para geração de logs em aplicações são um exemplo onde o adapter e outros padrões são usados. Você pode nunca ter usado uma biblioteca dessas em Java ou qualquer outra linguagem, mas pode ter certeza que um dia precisará. Log é um recurso essencial em qualquer aplicação rodando em produção. A java.util.login é um dos casos onde uma biblioteca fornecida pelo JDK possui recursos limitados e outras surgiram justamente para resolver tais problemas, como a Log4j. Existem algumas outras bibliotecas de log para Java, mas incompatíveis entre si. Por este motivo, existe um adaptador que permite utilizar a Log4j no lugar da Joule, como é conhecida a biblioteca de logging do JDK. Desta forma, não precisamos alterar o código da aplicação para tocar a biblioteca pelo Log4j. Para finalizar, o adapter é um padrão muito utilizado e bastante útil. É um dos padrões que todo desenvolvedor precisa conhecer. Existe um material disponível no link a seguir que inclui exercícios e código-fonte de alguns projetos reais utilizando o padrão. Para entender de fato o padrão, você precisa praticar. Então não esqueça de conferir o material neste link. E se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Até o próximo padrão.